Amados, boa noite, amada igreja, paz seja convosco, amém? Queridos, que bênção estarmos aqui em mais um culto de adoração ao Senhor, mais um culto onde nós vamos expressar o nosso amor, onde nós vamos agora nos relacionar com Deus, onde nós vamos ouvir a palavra do Senhor aos nossos corações. Eu acredito que isso é muito importante para nós como igreja do Senhor Jesus, amém? Gostaria que agora na sua casa aí você parasse tudo o que você está fazendo, meu amado, investisse aí agora alguns minutos, né, para que você pudesse adorar o Senhor, que você pudesse ouvir a palavra do Senhor, que isso que nos edifica, isso que nos fortalece, amém, queridos? Amados, desde já, no dia de hoje nós não vamos ter o louvor, tá? Houve um pequeno probleminha aí com a pastora, mas já está tudo resolvido, graças a Deus. E então nós não vamos poder fazer o louvor, ela não vai poder estar fazendo o louvor. Aconteceu muito em cima da hora, tudo. Então, por essa razão, hoje nós não vamos ter o louvor. Então nós vamos orar ao Senhor e vamos já partir para a palavra e vamos nos alimentar da palavra. E eu gostaria que você abrisse aí o seu coração, que você se entregasse mesmo e clamasse a presença de Deus na sua casa. Amém, queridos? Vamos colocar de pé na sua casa mesmo. Gostaria que você agora se tornasse aí um canal de bênção na sua casa, começasse a profetizar coisas boas, começasse a profetizar dentro do seu lar, da sua casa, sobre a sua família. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite pelo privilégio, pela graça que o Senhor nos dá, meu Pai, de estarmos aqui. Meu Pai amado, é uma forma que o Senhor, meu Pai amado, permitiu nós cultuarmos ao Senhor. Estamos aqui na igreja, meu Pai amado, os teus filhos estão nas suas casas, e pedimos que nesse momento agora, o Senhor possa estar enviando anjos sobre esses lares, aonde estiver chegando essa transmissão, meu Pai, que o Senhor possa mudar o ambiente pelo poder da oração a Deus, pelo poder de profetizarmos, meu Pai, no ambiente. Eu profetizo sobre esses lares, sobre essas casas, sobre essas famílias agora, pelo poder do nome de Jesus, uma transformação, um realizar do Senhor nessas vidas, um agir, meu Pai amado, pelo poder do nome de Jesus. Então abençoa aí a vida dos teus filhos, derrama agora graça sobre eles, derrama uma unção poderosa, fala conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua palavra que é santa, a tua palavra, meu Pai amado, que é alimento, a tua palavra, meu Pai amado, que nos transforma, a tua palavra que nos ajuda. Pela tua palavra nós somos salvos, pela palavra do Senhor, meu Pai amado, nós temos a proteção, a graça de Deus, pelo poder do nome de Jesus. Então abençoa agora o lar, a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero compartilhar uma rápida palavra com você nessa noite. Quero que você abra aí o seu coração e deixasse mesmo que a palavra do Senhor, ela falasse, que ela viesse de encontro às nossas necessidades. Amém, querido? Nós estamos ainda vivendo esse momento, ainda que eu costumo dizer, um momento um pouco de um caos, né, que está sobre o mundo, né, sobre as nações e principalmente sobre o nosso país, onde estamos vivendo um tempo novo, algo novo, né? Hoje congregar, hoje cultuar o Senhor tem sido algo novo para nós, né? Nessa forma agora, quantas igrejas tiveram que se adaptar, né? Quantos pastores aí tiveram se atualizando hoje, para que nós possamos de alguma forma estar pregando a palavra do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nós estamos ainda vivendo esses momentos ainda difíceis, que eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas. Deus ainda não perdeu o controle de nada, não perdeu o controle da minha vida, da sua vida, não perdeu ainda, meu amado, o amor por nós. Ele ainda continua nos amando, continua fazendo um milagre, meu amado. A palavra fala que Jesus a palavra, né, que o agir de Deus, ele é
constante na vida da igreja, na vida daqueles que o buscam do Senhor, amém? Aqueles que buscam a presença do Senhor. Então, querido, eu gostaria que pudesse mesmo com Deus, deixar que a palavra dele falasse ao seu coração e permitisse que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, querido. Muitas pessoas hoje estão aí dentro das suas casas e pensando tantas coisas que estão acontecendo, tantas coisas e muito dessas coisas que estão acontecendo são ainda coisas ruins, notícias ruins, mas Deus está no controle de todas as coisas, amém? Deus está no controle da sua vida, Deus continua no controle da sua casa, amém, queridos? Mas eu quero compartilhar uma palavra com você, do ministério de Jesus. Eu amo que o Evangelho, quando você lê os Evangelhos, quando você lê a Bíblia, você vê ali os Evangelhos que trata da biografia de Jesus, todo o ministério de Jesus, de quando ele veio ao mundo, até quando ele morre naquela cruz, e até quando ele ressuscita, e até ele subir ao céu ali, para nos tornar, como diz ali em 1 Pedro, 1 João, capítulo 2, versículo 1, que ele é o nosso advogado, que ele está à destra de Deus Pai hoje, advogando. O ministério de Jesus, a caminhada de Jesus, ela tem muito a nos ensinar, ela tem muito a acrescentar nas nossas vidas, ela tem muito a quanto nós precisamos estar focado em Jesus, focado com as nossas vidas no Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Amado, infelizmente, o inimigo, ele vai fazer de todas as formas para que nós deixemos do nosso lado a nossa vida, principalmente a vida espiritual, onde nós crescemos, onde nós temos uma intimidade, onde nós nos aprofundamos mais na intimidade com o Senhor. Então, o grande projeto que nós estamos vivendo é fazer com que você não ore, que você não busque a Deus, ele fazer com que você não se relacione com Deus. Então ele vai apresentar aí o caos, vai apresentar muitas coisas, e tudo isso para poder tirar o foco nosso, o foco da nossa adoração, o foco do nosso compromisso, o foco da nossa intimidade com Deus. E se ele conseguir fazer tudo isso, ele vai nos deixando cada vez mais fracos. E cada vez que nós nos aproximamos de Deus, cada vez que nós buscamos Deus, nós nos fortalecemos espiritualmente. A nossa vida espiritual, ela tem que ir bem, nós precisamos nutrir a nossa vida espiritual. Eu vejo as pessoas, elas são muito preocupadas aí, em nutrir a sua vida física, e está certo. Você trabalha, você tem uma jornada de trabalho, você precisa de se alimentar bem, você precisa estar aí em ordem, você precisa estar firme com o seu corpo. Mas da mesma forma, nós precisamos também nutrir a nossa vida espiritual. Nós precisamos também alimentar o nosso espírito. Nós precisamos também, meu amado, fortalecer o nosso espírito. Para que o quê? Para que ele possa estar mais forte em nós. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, que há uma luta entre a carne e o espírito, que o espírito e a carne está sempre em confronto. E a carne ela é feita para este mundo. A carne ela se alimenta dos prazeres. Infelizmente, muitos desses prazeres são pecaminosos, é onde acaba com a vida do homem. Mas a vida espiritual, ela se alimenta das coisas espirituais. A vida espiritual, ela se alimenta da palavra, ela se alimenta da leitura da palavra, ela se alimenta de um momento de intimidade com o Senhor, nós alimentamos, nós nutrimos a nossa vida espiritual com as coisas de Deus, com as coisas que vêm do alto, com as coisas que nos alimentam, amém, querido? Então nós precisamos nutrir a nossa vida espiritual. Infelizmente, o projeto do inimigo é atrapalhar esse processo, é fazer com que você pare nesse processo, é fazer com que você não se alimenta espiritualmente, fica sempre deixando sempre a carne no comando,
para que o inimigo ele possa ter um domínio sobre a sua vida. Então nós precisamos nos alimentar espiritualmente, amém, querido? E você sabe, meu amado, que hoje tem algumas coisas que atrapalham a nossa caminhada com Jesus. Um tempo mal administrado atrapalha a nossa caminhada com Jesus. Pessoas que fazem tudo na correria, pessoas que não sabem administrar o seu tempo, acorda pela manhã, não tem ali uma programação, não tem um roteiro para o dia, e começa a correr, fazer as coisas, e faz aquilo, e faz aquele outro, e vai fazendo e vai atropelando, e não tem ali um tempo bem administrado, acaba se tornando um tempo mal administrado. Chega no final do dia, no final da tarde, ele vai olhar e falar: nossa, hoje eu não fiz nada, o tempo passou voando, né? Hoje, olha, as coisas, parece que o tempo está correndo muito. A pessoa que ela não sabe administrar o tempo, ela vive nessa correria, né? Nessa loucura deste mundo. O mundo está num processo de correria. Então, um tempo mal administrado atrapalha a nossa caminhada com o Senhor. Nós precisamos ter um tempo saudável com Deus, nós precisamos ter uma disciplina no nosso tempo com Deus. Você precisa nutrir o seu lado espiritual. Como que nós nutrimos num tempo do devocional? Agora, eu tenho que usar esse tempo, administrar esse tempo, para que o devocional não seja um devocional corrido, um devocional sem um crescimento, um devocional sem um aprendizado da palavra de Deus. Então isso, um tempo mal administrado, ele atrapalha a nossa caminhada com Jesus. Um dinheiro mal administrado, um dinheiro que você acaba não dominando, o dinheiro acaba dominando a pessoa. E tem muitas pessoas hoje que elas são escravas do dinheiro. Em vez de o dinheiro ser bênção, o dinheiro acaba sendo uma pedra de tropeço na vida de muitas pessoas e afastando essas pessoas dos caminhos do Senhor. Então nós precisamos sim do dinheiro, mas nós precisamos também administrar bem esse dinheiro. Nós precisamos, meu amado, dentro dessa administração, saber o que é do Senhor, saber que nós só conseguimos isso porque Deus que permite. Então nós temos que aprender a administrar, né? Não deixe o dinheiro falar mais alto na sua vida. Quantas pessoas, meu amado, perdem aí casamentos por correr o tempo inteiro atrás só do dinheiro, e vão deixando as coisas importantes. O dinheiro é muito importante, querido. A moeda deste mundo, ela é muito importante. Só que ela não pode ser mais importante que a sua família, né? Quantos pais aí, meu amado, se matam de sol a sol, trabalham para poder dar uma vida excelente para os filhos, mas não dão muitas vezes o que mais precisa: o afeto, a presença, a palavra de autoridade, né? Então nós precisamos. Então, um dinheiro mal administrado, ele pode nos atrapalhar na nossa caminhada com o Senhor, amém? Amado, relacionamentos mal administrados pode atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor. Se você andar com pessoas que não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com as coisas de Deus, essas pessoas elas sempre vão arrumar compromisso para você. Então, se você não saber administrar bem os seus relacionamentos, eles podem te atrapalhar na sua caminhada, porque eles vão estar sempre sendo prioridade na sua vida, e as coisas de Deus vão sempre ficando para trás. É sempre um amigo marcando algo na hora de um devocional, na hora de um culto. É sempre você tendo um convite em horas erradas. Então nós temos que aprender a administrar o nosso relacionamento, para que nada disso venha atrapalhar o nosso tempo com Deus, o nosso tempo com Jesus, amém? O tema dessa noite, meu amado, é lançando fora o que atrapalha ir ter com Jesus. Nós temos que lançar fora das nossas vidas as coisas que nos atrapalham, as coisas que nos faz perder o foco. Nós temos que tirar, meu amado, do nosso convívio, da nossa vida, tudo aquilo
que atrapalha o meu relacionamento com Deus. E nós vamos aprender aqui com um homem, né, junto ali no ministério de Jesus, e algo precioso. Então abre a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Vamos aprender aqui com um homem. Marcos, capítulo 10, essa passagem aqui, né? Aqui, o título ali é o cego Bartimeu. Ele recupera a sua visão. Essa passagem aqui do cego Bartimeu é uma passagem preciosa. Eu mesmo já ministrei em outros temas sobre essa passagem. Essa passagem aqui também, ela está lá em Mateus capítulo 20, ela está lá em Lucas capítulo 18, ela repete nesses dois outros evangelhos. Então, praticamente, essa passagem de Bartimeu, ela está nos 3 evangelhos. Deus, vamos ler aí, querido, Marcos capítulo 10, versículo 46. Foi aí na sua Bíblia, querido? Eu sempre tenho falado isso. Na hora da palavra, na hora de ouvir a palavra, nós precisamos da Bíblia. A Bíblia tem que estar aí na sua mão. A Bíblia aí é seu manual, é sua ferramenta. O mecânico, se ele vai trabalhar no motor do carro, ele precisa das suas ferramentas. O serralheiro, ele precisa das suas ferramentas. Você está entendendo? Para que desempenhe um bom trabalho. Nós, cristãos, nós precisamos da nossa ferramenta, da nossa bússola, daquilo que nos nutre, a palavra de Deus. Então, abre aí Marcos capítulo 10, acompanha aí na sua Bíblia, né? Amém? Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46, amém? A palavra fala assim, ó: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chama-no. E chamaram o cego. Anima, levanta-te, ele está chamando. Versículo 50. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Que história linda, né, irmão? Que acontecimento dos milagres de Jesus. Jesus, onde ele passava, havia multidões. A Bíblia fala aqui que uma multidão estava ali e seguindo Jesus. E onde Jesus passava, ele operava milagres, ele curava, ele salvava, ele expulsava demônios, ele fazia ali maravilhas, e as pessoas ficavam maravilhadas, né, dos sinais que Jesus fazia. Essa passagem aqui, meu amado, é uma passagem, como eu já disse, que se repete em outros evangelhos, e o livro de Marcos aqui, ele vai ser específico na vida de Bartimeu. Se você for ler essa passagem aqui nos outros evangelhos, você vai ver que um fala que era 2 cegos. Outro evangelho vai dizer que ele estava entrando na cidade de Jericó, outro estava saindo. E realmente isso aqui são pontos de vista dos escritores dos evangelhos. Aqui Marcos, ele se atentou na vida. Se foi 2 cegos, ele se atentou em Bartimeu. Atentou para a vida de Bartimeu, pelos detalhes que rodeou Bartimeu ali. Amém, querido?
Nada sabemos sobre a vida de Bartimeu, além do que poucos versículos revelam. Poucos versículos aqui revela aqui a vida dele. Seu nome, o nome do seu pai era Timeu, por isso que ele é chamado Bartimeu. Amém, querido? A Bíblia não explica se ele era cego de nascença, se ele ficou cego no decorrer da vida. A Bíblia não tem esse detalhe. Tanto nos evangelhos você não vai ver se ele nasceu cego, se ele ficou cego. A Bíblia não fala isso. A única coisa que o texto nos apresenta, meu amado, que Bartimeu, ele era cego e mendigava. É a única coisa assim que nós olhamos aqui para a vida de Bartimeu, que ele era cego e que ele estava ali mendigando, né? Que havia sobre ele ali de mendigar. E ele estava ali, não estava dentro da cidade, né? A Bíblia fala que Jesus estava saindo da cidade. O Evangelho fala que ele estava entrando na cidade. E aí eu não quero entrar em detalhes. Havia ali a cidade de Jericó, a 1 quilômetro e pouco ali, foi feito, foi uma outra cidade com o mesmo nome. Então dá um pouco aqui, essa entrando e saindo. Mas o que nós aprendemos aqui, meu amado, com esse texto, que esse homem aqui, ele era um homem cego e estava mendigando, né? Estava à porta ali das pessoas que entravam na cidade, ou que saíssem da cidade, e ele se alimentava ali, né? Justamente dessa esmola, ele estava mendigando, ele estava esperando ali que um coração bondoso passasse e desse uma esmola para ele, né? Alguém que lançasse ali uma moeda para que ele pudesse se alimentar. Finalmente, o texto traz uma forma clara que realmente é importante sobre a vida de Bartimeu. Ele era mendigo, né? Era cego e estava ali esperando, né, a vida. Conhecia os feitos de Jesus, sabia da fama de Jesus, né? Porque quando ele ouve falar que é Jesus, a Bíblia fala que ele tem misericórdia de mim, filho de Davi. Então você vê ali que ele era cego, mas ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar dos feitos de Jesus, ele sabia os comentários, as pessoas viviam ali, sempre está comentando, você viu fulano que foi curado, você viu ciclano que foi curado. Essa passagem de Jesus aqui, meu amado, já estava chegando no final do ministério, daquilo que Jesus ia cumprir sobre a face da terra. Foi a sua última subida a Jerusalém. Daqui depois já ia ter todos os acontecimentos do julgamento, da prisão, da traição, do julgamento, da morte, da ressurreição. Então aqui já estava findando ali o ministério, Jesus já estava muito, a fama de Jesus já tinha se espalhado por toda a região, muitos já sabiam, né, dos milagres, dos feitos de Jesus, e Bartimeu era uma dessas pessoas que estavam ali, né, mendigando e cego, né, cego, esperando a vida passar, esperando a bondade de alguém para poder se alimentar no final do dia. E a palavra de Deus fala que naquele dia, naquele momento, naquela hora, naquele momento certo ali, Jesus ia cruzar seu caminho. Olha que coisa linda. Jesus ia passar ali e ia cruzar o caminho de Bartimeu. Ia transformar a vida deste homem. Agora, querido, que eu quero, tudo isso aqui que nós falamos, eu quero me atentar ao versículo 50 aqui. O versículo 50 que falou muito ao meu coração. Quando ele lançando a sua capa ao lado. A Bíblia fala que alguns estudiosos dizem que essa capa aqui era uma capa dada por Roma, e essa capa dava o direito da pessoa mendigar. Era uma marca que a pessoa vestia, sabia que aquela pessoa é uma pessoa que vivia de mendigando, e aquela capa ela diferenciava aquela pessoa. Eu já li sobre isso, já vi também
não está isso aqui, pelo menos a Bíblia não fala isso, mas tem essas linhas de pensamento, sim, entendeu? Mas o que me chama a atenção, se aquela capa fosse ali dada por Roma, ou se fosse para ele se proteger, se alguém deu aquela capa para que ele se cobrisse, a capa ela representa ali uma proteção, a capa ela representa muitas vezes, meu amado, ali algo que nos protege. Se você vai sair numa chuva, você veste uma capa, você se protege da chuva. Então ela estava ali, a Bíblia disse que ele era cego, estava mendigando e tinha uma capa. A Bíblia não vai falar como que era essa capa, a forma, o jeito, de que pano que foi feito, a Bíblia não fala isso. Mas o que me chama, fala que ele lança sua capa ao lado, né? E eu comecei a questionar, ler o versículo, por que não levantou com a capa e foi com a capa até Jesus? Por que ele lançou a capa, jogou para qualquer lado? Porque ele não enxergava, né? Por que ele tirou aquela capa para ir até Jesus? Será que aquela capa estava prendendo as suas pernas, estava enrolada nas suas pernas? Não sei, querido. Mas a Bíblia fala que ele lança a sua capa fora, joga a sua capa ali. Amado, essa capa aqui, ela representava algumas coisas na vida de Bartimeu. Essa capa aqui era a marca da miséria. Essa capa, ela representava ali a miséria na vida daquele homem. Eu acho que quando ele teve ali a proposta, o mestre te chama, ele quis deixar tudo aquilo passado. E de repente aquela capa, ela poderia trazer essa lembrança da escravidão, da miséria que ele vivia. Ele estava mendigando. Então essa capa aqui, ela representava a miséria na vida daquele homem. Essa capa também representava a escravidão na vida dele. Ele era escravo daquela cegueira, daquela enfermidade. Ele dependia das pessoas, de repente guiá-lo, ele dependia das pessoas para poder se alimentar. Então essa capa também de repente às vezes representava a escravidão. Essa capa aqui, meu amado, representava a cegueira espiritual, a física, a espiritual. A Bíblia falava que ele estava ali e que ele havia ali naquele caminho mendigando. A comitiva de Jesus ia passando, os discípulos de Jesus ia passando, Jesus estava junto, aquela multidão. Imagina ali o alvoroço, né? As pessoas comentando, né? As pessoas andando ali, e Bartimeu na beira do caminho ali, sentado, não podendo ver, só ouvindo tudo aquilo ali, ao ponto que ele descobre que é Jesus, e ele começa a gritar: filho de Davi, né? Me dá uma chance. Quando ele fala filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está gritando: filho de Davi, me dá uma oportunidade, me dá uma chance. Eu preciso mudar de vida, eu preciso sair dessa posição de miséria, de escravidão, de cegueira física e espiritual. Estava ali esperando o tempo passar. Amém, querido? Ele representa o estado de um homem sem Jesus. Quando eu olho aqui para a vida de Bartimeu, você vê uma pessoa sem Jesus. Pessoa sem Jesus é uma pessoa que vive mendigando, miséria, né? Como é o que aparece? Você viu aquelas pessoas quando ela está internada? A pessoa vai visitar, vai um pai de santo, eu posso fazer uma reza? Faz. Vai um católico, eu posso benzer? Benze. Vai um espírita, eu posso dar um passe? Pode. Vai um cristão, eu posso orar? Pode. A pessoa está numa miséria, ela está esperando algo. As pessoas hoje, meu amado, muito dessas pessoas hoje estão numa miséria espiritual. Mendiga as coisas, acredita em superstições. Eu lembro, meu amado, antes de me converter, eu gostava de jogar minha bola, e logo no começo, assim,
eu tinha uma coisa comigo que eu tinha que amarrar uma fitinha vermelha, né, no meu pé, no meu calcanhar. Olha que coisa, o que é essa fita vermelha amarrada no meu calcanhar ia fazer eu fazer o quê? Pelo contrário, nunca joguei nem muito bem, pelo contrário, era ruim de bola. Então as pessoas ficam presas por causa de uma miséria espiritual. As pessoas estão presas nisso, né? Tem pessoas que precisam ter um amuleto, né? Tem pessoas que não saem de casa sem escutar o horóscopo, o que o horóscopo vai dizer, né? Tem pessoas que ficam presas, e eu vejo isso aqui, né? Uma miséria, a pessoa mendigando. As pessoas estão desse jeito hoje, mendigando as coisas, né? Escrava, meu amado. Quando eu falo aqui que Bartimeu representa o estado do homem sem Jesus, quantas pessoas hoje são escravas do pecado, do diabo, são escravos dos vícios, são escravos das coisas que têm atrapalhado, né? O tema é lançando fora o que atrapalha e ter com Jesus. As pessoas são escravas. Então esse aqui é o estado: miséria espiritual, escravidão espiritual, cega espiritualmente. As pessoas não sabem o que vai, né? Não estuda, não busca se alimentar da palavra de Deus, e aí fica ouvindo as matérias, e o mundo vai acabar, agora os gafanhotos estão atacando, agora essa epidemia. Eu já vi pessoas falando que agora depois dessa vai vir uma pior, que é o apocalipse, porque as pessoas elas estão cegas espiritualmente, não sabe que há um caminho, que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Eles não têm essa percepção, eles acreditam em tantas coisas, as pessoas elas acreditam nisso, naquilo, na reencarnação, acreditam num monte de coisa. Eu vejo hoje o estado dessa cegueira espiritual na pessoa. Amado, como é duro. Acho que a pior cegueira é espiritual. A pessoa que ela não sabe discernir a palavra de Deus, ela não sabe se alimentar da palavra de Deus. E se a Bíblia é a palavra de Deus, meu amado, nós temos que ser guiados pela Bíblia, pela palavra de Deus. Não adianta ser guiado por tantos outros caminhos, mas há um único caminho. Jesus Cristo, ele é o único caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Porque quando nós falamos um caminho, dá a imagem que há dois, pode ser outros caminhos existem. Pode existir, mas não te leva à presença de Deus, não te leva a uma eternidade com Jesus, não te leva. O único caminho é Jesus Cristo. Só Ele que te leva a uma eternidade com Deus. Só através, meu amado, da cruz, que nós temos uma eternidade com Deus. E essa cruz, meu amado, foi Jesus que conseguiu, foi Jesus que suportou, foi Jesus que morreu sobre ela e ressuscitou, para que hoje nós pudéssemos termos esse caminho com Deus. Quantas pessoas hoje, meu amado, estão cegas espirituais. Então, eu vendo aqui a vida de Bartimeu, mendigando, sentado à beira do caminho, se alimentando das migalhas, se alimentando ali, meu amado, vivendo aquela miséria, sendo escravo ali de uma enfermidade, cego fisicamente, cego espiritualmente. Eu vejo aqui, meu amado, o estado do homem sem Jesus. Querido, eu não sei como que você está hoje, eu não sei como anda a sua vida, eu não sei qual foi o nível de compromisso que você fez com Jesus. Tem pessoas hoje, meu amado, que aceitam Jesus e o nível é muito ralo, não voltam, não buscam mais Jesus. Tem pessoas que passam um período com Jesus. Tem pessoas, meu amado, que vivem com Jesus, mas à distância. A gente vê
algumas passagens que nos mostram tudo isso. Mas a cegueira espiritual, essa é a pessoa não sabe. Tem pessoas hoje que não sabem se existe vida eterna, o que há depois da morte. Tem pessoas que não sabem. As pessoas que morreu aqui, acabou, não existe mais. Não, nós estamos aqui de passagem, há uma eternidade. Jesus nos aguarda. Eu gosto muito daquela passagem ali, meu amado, Jesus na cruz. E havia ali 2 ladrões que foram condenados por Jesus, um à direita, outro à esquerda. E um ali blasfema, um ali zomba, naquela mesma posição, e o outro se arrepende. Aquele homem roubou, a Bíblia não fala qual foi o crime que o levou para a cruz, mas a Bíblia fala ali que o final dele foi triste. Mas um ali, ele se aquebrantou, um ali, ele se arrepende, ele reconhece Jesus, e ali a gente vê ali ele pedindo misericórdia, se arrependendo, e Jesus fala, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Olha a oportunidade daquele homem, você está entendendo? E as pessoas hoje não sabem que é Jesus que nos leva para o céu. Quantas pessoas hoje estão dessa forma? De repente você está na sua casa aí, querido. De repente você fez aí, aceitou Jesus, mas anda num nível muito baixo de intimidade com Jesus. Eu conheço pessoas, meu amado, que aceitaram Jesus diante de um culto, é muito legal isso, vieram à frente, ergueram suas mãos, receberam oração, e nunca mais apareceu, nunca mais veio buscar, não se preocupou em saber. Já vi muitos casos dessa forma, você está entendendo? As pessoas fazem isso. Então, querido, quando eu vejo Bartimeu aqui, eu vejo o estado de um homem sem Jesus. Será que nós precisamos hoje abrir o nosso coração, deixar o Espírito Santo nos convencer para que nós pudéssemos sim deixar Jesus fazer uma transformação nas nossas vidas? Será que eu preciso viver essa transformação de dentro para fora, para que eu possa ter uma intimidade maior, para que eu possa saber por que Jesus morreu naquela cruz? Eu conheço pessoas, meu amado, que não sabem por que Jesus morreu na cruz. Eu conheço pessoas, meu amado, que não sabem por que Jesus veio ao mundo. Eu conheço pessoas desse jeito. Agora, o que mais nos entristece é que boa parte dessas pessoas estão dentro das igrejas. Não buscaram, não se alimentaram. Então esse é o nível de relacionamento. Por isso que o tema é lançando fora o que nos atrapalha de ir ter com Jesus. Eu vejo aqui Bartimeu, querido. Bartimeu, ele é esse homem que se encontrava, é o estado do homem sem Jesus. Quando ele teve a oportunidade, ele tirou aquela capa representava miséria, escravidão, cegueira física, cegueira espiritual, e foi ter com Jesus. Bartimeu, quando ele lança a capa, que o versículo 50 fala, lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Eu imagino a cena, ele estava gritando, cego, né? Não vendo para onde estava o curso da multidão, mas ele sabia ali, ouviu, e estava gritando, e as pessoas pedindo para ele se calar. E quando vem a notícia, ele manda te chamar, ele joga essa capa, ele dá um salto, né? Ele jogando a capa, ele fala, não vou mais precisar dessa miséria, vou me libertar da escravidão, meus olhos vão se abrir, e ele vai ter com Jesus. Junto com essa capa, querido,
junto com essa capa, ele também lançou a sua zona de conforto. Versículo 47 fala assim, ó: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? O 46, no finalzinho, fala assim, ó: Bartimeu era cego e estava sentado à beira do caminho. Quando ele lança a capa, junto com aquela capa vai a sua zona de conforto. Ele estava ali sentado, esperando o tempo passar. E naquele dia passa a comitiva de Jesus. E ele começa a gritar, porque ele sabia dos feitos de Jesus. Então ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar das fações de Jesus. Então ele não perdeu a oportunidade, começou ali. E a Bíblia fala que quando ele lança aquela capa, ele abre mão. Eu acredito, meu amado, que ele já levantou com fé. Não preciso mais, estou lançando minha miséria para trás, estou lançando a minha escravidão e a minha cegueira. Mas ele teve que sair da sua zona de conforto. Querido, a zona de conforto nos atrapalha de ir a Jesus. Quantas pessoas hoje estão dentro dos seus mundinhos, se fecharam dentro de uma religião, não dentro de um cristianismo, mas dentro de uma religião. E a religião, ela te leva para uma zona de conforto. Quantas pessoas hoje são líderes, estão levando ali o ministério, pastores estão levando o ministério no piloto automático, na zona de conforto. A zona de conforto, meu amado, ela é perigosa. Toma cuidado, não se contente, busque sempre crescer mais. Não acha porque você consegue orar meia hora, orar uma hora, já está bom. Esteja pronto para que o dia que você não só orar uma hora, mas você consiga adorar mais. Saia da zona de conforto. A zona de conforto, ela não traz crescimento. A zona de conforto, meu amado, ela não traz o amadurecimento. A zona de conforto não traz experiências. De repente você já é cristão há tanto tempo, já serve ao Senhor há tanto tempo, mas está hoje preso dentro do conforto. Justamente, já sou crente há tanto tempo. Se desafie, leia mais a Bíblia, busque mais, ore mais, busque mais comunhão com o Senhor, vá um pouco mais além, se surpreenda você mesmo, porque Deus você não vai surpreender nunca, mas vai você um pouco mais além. Bartimeu, ele teve que largar a zona de conforto. A Bíblia fala que ele estava sentado, ele vivia das migalhas, ele vivia dentro daquele mundinho dele, mas a Bíblia fala que ele dá um salto e vai ter com Jesus. Então, meu amado, quem sabe o recado para você nessa noite, que você tem que abandonar a zona de conforto. Quem sabe nessa noite você tem que começar a ser um explorador um pouco mais da palavra, ir um pouco mais a fundo, estudar um pouco mais. Amém, querido? A segunda coisa, meu amado, que foi com aquela capa, foi os obstáculos que o impediam. Olha o versículo 48, ó. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto. Muitas pessoas hoje, meu amado, no primeiro obstáculo, abandonam o caminhar com o Senhor. Na primeira dificuldade, deixa aquilo que Jesus fez, as coisas boas, esquecem. Obstáculos. Aqui eram pessoas. As pessoas aqui se tornaram um obstáculo na vida de Bartimeu. Mas quando ele lança a capa,
ele lança os obstáculos para trás. Ele lança as dificuldades. Tem pessoas que acham que é difícil demais ser cristão. Então, aquela capa foi a zona de conforto e foi os obstáculos que o atrapalhavam. E por último, com aquela capa foi a dúvida. Amado, você já parou para ler o texto? Ele era cego. Ele chegou diante de Jesus. E Jesus pergunta para ele. Eu não sei se você leu alguns milagres de Jesus. Você vai ver que aqui Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ele era cego. Eu já vi alguns pastores brincando com isso, né? Ele ia pedir um cão-guia, pediu riqueza, dinheiro, mas não. Se Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Porque Jesus, ele via além. Acho que Jesus percebeu que de repente havia dúvida, porque ele tinha que vencer a dúvida. E ele chegou diante de Jesus e falou: não, eu quero que os meus olhos se abram. Eu quero voltar a enxergar. E ali, meu amado, Jesus opera um milagre maravilhoso. Abre os olhos de Bartimeu. E você sabe o que é o mais interessante, que eu gosto muito, aqui é no final. O versículo 52 fala assim, ó: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. A Bíblia fala que imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Olha que lindo. Ele não foi contar, correr, fazer não, agora eu vou fazer tudo que eu não podia fazer. Não, a Bíblia fala que ele ficou grato e ele seguiu Jesus, foi andar com Jesus. Isso é lindo, isso é maravilhoso, porque nós precisamos tirar aquilo que tem atrapalhado a sua vida hoje. No começo, que um tempo mal administrado nos atrapalha, um dinheiro mal administrado nos atrapalha, mal administrado, que tem atrapalhado você caminhar com Jesus hoje. Que você de ser um discípulo real de Jesus. O que tem te atrapalhado nessa noite? Querido, quero orar pela sua vida. Gostaria que vocês colocassem de pé na sua casa. Vamos meditar nesse texto. Que você lesse. Bem, ela vai continuar falando no seu coração. Mas Bartimeu aqui, ele precisou lançar aquela capa por fora. Ele tirou aquela capa, ele jogou ela ao lado. Ele já não queria mais aquela capa para poder ter um encontro verdadeiro com o Senhor. O que tem atrapalhado você hoje ter uma intimidade maior com Jesus? O que tem atrapalhado hoje você receber um milagre de Jesus? Curva a sua cabeça na sua casa, vamos orar. Peça para o Espírito Santo revelar ao seu coração aquilo que tem atrapalhado você de seguir a Jesus, de caminhar com Jesus, de crescer em intimidade, de ter um tempo bem administrado, de ter um dinheiro bem administrado, de ter relacionamentos bem administrados. Bartimeu aqui nos mostra a condição de um homem sem Jesus. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele caminhou com Jesus. Pai, nós te agradecemos. Obrigado pela tua santa palavra, palavra verdadeira, palavra poderosa, palavra que causa mudança. Pela vida dos meus irmãos. Pai amado, visita agora o coração de cada um deles.
Que o Espírito Santo venha revelar no coração dos teus filhos aquilo que tem atrapalhado, meu Pai, uma intimidade maior contigo, aquilo que tem atrapalhado um crescimento na tua presença, Deus, para que o Espírito Santo possa vir revelar e nós possamos lançar fora, lançar para o lado, tirar, meu Pai, da nossa vida tudo aquilo que tem atrapalhado nós termos uma vida na presença do Senhor. Abençoa os meus irmãos agora. Visite a casa de cada um deles. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Querido, visite o nosso canal. Tem vários vídeos nossos lá. Não só visite, mas se inscreva também. Curta nosso